Bom dia. Nós estamos fazendo uma série de vídeos esses dias dizendo sobre alguns temas, onde as pessoas têm dúvidas e que está muito comum nos templos, os pregadores fazendo isso. E apesar de ser contrário à palavra de Deus, muitas das pessoas não têm este conhecimento e acreditam nisso. Ensinam, falam coisa que é contrária. Uma delas, por exemplo, principalmente nas igrejas pentecostais, as pessoas aprendem e ficam constantemente falando: olha, Deus me mostrou em sonho, Deus me revelou isso, revelou aquilo. Será que foi Deus? Ou a nossa vontade? Às vezes eu posso estar desejando tanto uma coisa que eu vou dormir e acabo sonhando como se aquilo estivesse acontecendo. Sonho uma, duas vezes, repetidas vezes. Aí eu falo: é sonho de Deus? Não, não é sonho de Deus, são sonhos emocionais, sonhos carnais. Tá? E também as pessoas fazem uma confusão muito grande entre sonhos e visão. Visões são uma coisa, sonhos são outra. É totalmente diferente. Deus fala em sonhos, fala. Deus se revela também com visões, sim, mas são diferentes. Dá um exemplo. Em Mateus 1, versículo 20, diz assim: mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos teus pecados. Então o que aconteceu? Quando José descobriu que Maria estava grávida, ele queria deixar, ele estava tipo um noivado, compromissado com ela para casar. De repente ela está grávida. Ele queria abandoná-la, ele queria fugir, mas não queria estar difamando. Não, ela engravidou de outra ou qualquer coisa. Não, ele na verdade estava preferindo levar a culpa como se fosse ele, para não denegrir a imagem dela e sair. Porque se fala que tinha sido ela, estaria denegrindo a imagem dela, que ela tinha sido uma adúltera, algo semelhante. Então, qual o objetivo dele? Ele sair fora, sem falar nada com ninguém, sem acusá-la. Mas então, agora, em sonho, a Bíblia fala aqui no versículo 20, mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Então, foi em sonho. Deus revelou para ele através de sonho. Falou: olha, não deixa ela não, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. Ou seja, ela não teve contato com homem nenhum, ela é virgem, ela é pura, é o Espírito Santo, e ela vai dar luz a um filho, vai ter que colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo. Então, muito bem, foi em sonho, tá? Ah, pastor, então não foi visão, não. Foi um sonho como qualquer. Nós dormimos e o Senhor nos revelou em sonho. No capítulo 2, logo a seguinte, no versículo 12, diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Os sábios do Oriente ficaram sabendo, revelações que o menino Jesus tinha nascido. Então eles foram, ofereceram dádiva, presente. Depois, antes disso, ele tinha procurado saber do rei, do rei Herodes, se ele sabia onde que o menino Jesus tinha nascido e tudo. O Herodes, quando ficou sabendo, mandou confirmar mesmo, ele tinha que nascer assim. Então, o que determinou? Que o menino quis avisasse onde que o menino tinha nascido, quando eles encontrassem,
avisasse ele para ele ir adorar, mas na verdade ele não queria adorar, ele queria matar. Ele ia mandar matar o menino, porque ele está com medo da competição. Falou, ele é rei, sou eu, como é que esse novo rei vai nascer? Mas o que aconteceu agora? Em sonho, o anjo do Senhor aparece para estes sábios e fala, olha, não volta pelo mesmo caminho não. Depois que eles viram o menino Jesus, ofertaram ali, deram ofertas, então ele falou, não volta pelo mesmo caminho, não vai por outro, ou seja, não é para vocês avisar o rei Herodes. Como é que foi? Como é que eles receberam o recado? Em sonhos. Sonhos do Senhor. Ah, pastor, são todos sonhos da revelação? Não. Eu tenho dito isso. Existem várias maneiras de você conseguir compreender, saber quais que são sonhos, revelações e não. Sonhos comuns. Você está pensando em algo, um assunto está sempre na sua mente, você acaba dormindo e sonhando com aquilo. O sonho é favorável, não? Muitas pessoas falam, pastor, sei que meu marido estava voltando, que ele estava assim. E do Senhor, não é que você pensa tanto nisso, você fica desejando tanto isso, que acaba sonhando. Ou então, você às vezes não dá, não, eu não estou pensando sobre esse assunto, mas aquele assunto está lá gravado no seu subconsciente. Então, à noite, você acaba sonhando. É do Senhor? Não. São coisas normais, físicas, naturais. As pessoas também dizem muito, pastor, eu tenho tido uma perseguição, eu vejo morte, eu vejo isso, eu vejo desastre. É do Senhor? Não, meu filho. Pode ser várias coisas, tá? Você vai ver como está a sua mente, perturbação mental, ou até mesmo ataque do nosso adversário, do diabo. Ou então você, dependendo da sua alimentação, você come algumas comidas mais pesadas, vai dormir, aquilo aparece como se fosse pesadelo, né? Tem pessoas que não tentam gritar, a voz não sai, e a gente corre, sempre está perseguindo, não consegue gritar, pastor, isso é o diabo, não, não, é que você comeu muito, eu tomei de barriga cheia. Quando que nós sabemos quando é sonhos do Senhor? Primeiro, quando é um sonho, é o Senhor nos mostrando, é claro, tudo que o Senhor nos mostra pode, pastor, eu sonhei, Deus mostrou em sonho, mas tinha uma pessoa que eu não me lembro quem é, e já é confusão. Estava num lugar que eu não sei onde é, mas as coisas assim, eu não sei bem que cor que era, não tem nada a ver com essa confusão. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando é sonho do Senhor, você entende de maneira clara, tá? Não, você vai ver, não, estou sonhando com o Senhor vai mostrar que estou na beira de uma piscina, tem um gramado aqui, e tem um tanque, uma lagoazinha aqui atrás, estou vendo tudo de maneira clara, estou com a Bíblia na mão, ela é branca, muito bem, coisa clara. Quando é uma revelação do Senhor, você acorda, você sabe exatamente que é uma revelação, você tem plena consciência disso. E mais, pode passar-se anos, você sempre vai lembrar esse assunto com clareza, ou esse sonho com clareza. Não, eu sonhei essa noite, a noite passada, eu não me lembro bem. O Senhor está me mostrando? Não, o Senhor não está lhe mostrando nada. Quando o Senhor mostra, é claro, você não esquece. Eu tenho coisas que o Senhor me mostrou em sonhos, e há mais de 13 anos. Eu não esqueço. Até hoje, é claro. E coisa que mostrou, aconteceu, tá? Outras que o Senhor mostrou anos atrás, está acontecendo. Eu tenho vivido aquilo que Ele me mostrou que ia acontecer, em sonho, mas foi sonho. Eu lembro do sonho com clareza até hoje. E evidentemente que naquela época, quando o Senhor me mostrou, eu não queria que fosse revelação do Senhor. Por quê? Porque eu tinha outros planos. O plano era meu, não era do Senhor.
O Senhor me mostrou como seria. E está sendo, está sendo exatamente como Ele queria, não do meu jeito. Então existe isso. Ah, pastor, será que é sonho do Senhor? Agora, se você não sabe, é um sonho confuso, aí eu tenho que perguntar a alguém para ver o que é para ele interpretar. Tá, meu filho, se você tem que buscar alguém, não é do Senhor. No passado, como Hebreus fala, o Senhor revelou para vários, igual para o faraó no Egito. José teve que revelar para ele o sonho, para Nabucodonosor e outros reis, e teve que ter interpretação do sonho como Daniel teve. Hoje não. Hoje o Senhor já dá clareza, tá? Hoje nós vivemos em Jesus. Quando vem uma revelação por sonho, nós sabemos com clareza o que é. Não preciso ir em busca de A, B ou C para me revelar se é sonho, se é revelação, não. Eu sei. Se o Senhor me fala em sonho, nós sabemos. Então, se Deus falar, não, eu acho que é revelação. Será que foi de Deus? Você vai perguntar, contar para alguém para ver se é? Então, não é, não, que isso é confusão. Coisa de Deus, você não precisa recorrer a ninguém, tá? A revelação é diferente, né? Então, nós vimos aqui o que é sonho. Vamos para Atos 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Papai, vamos ler aqui a partir do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Não é em sonho, presta atenção. Em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronte-se, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão, do qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Então o que aconteceu? Não foi sonho, foi uma visão. O Senhor deu uma visão ao discípulo dele, a Ananias, e também deu uma visão para Saulo de Tarso. Tarso era o nome da região que ele vinha, então era Saulo de Tarso. Então o Senhor também apareceu em visão. O que é uma visão? Hoje eu vejo as pessoas no tempo, não ter uma visão disso, aquilo, não, mentira. A maioria são visões mentirosas, como a Bíblia fala. Eu falo porque até hoje, todos os anos de ministério, eu tive pouquíssimas visões. Tá? Tive pouquíssimas visões do Senhor. O que é visão do Senhor? É você estar aqui, eu conversando, eu posso estar aqui agora nesse momento, pregando a Bíblia, falando, e de repente abrir-se aqui na minha frente, como se fosse um telão, mas tá? Não é aquela imagem bonita, não quadradinha, não. Você abre aquele espaço assim, eu vejo, tá? De maneira clara, as coisas acontecendo. Isso é questão de fração de segundos. Eu vejo e eu sei o que está. Por exemplo, se eu estou vendo na visão ali duas pessoas ou outras pessoas, eu estou vendo e eu sei o que elas estão falando. É clara a visão. Eu escolho, apesar de eu não estar ouvindo aqui com o ouvido natural, mas eu sei o que elas estão falando, ou se está falando para mim, eu sei exatamente. Isso é visão. E outra coisa, fração de segundos. Eu posso estar aqui pregando, de repente eu tenho uma visão, a maioria das pessoas não vão perceber e eu vou continuar. Eu vou continuar pregando e as pessoas não vão perceber que eu tive a visão. A visão, claro, que é fração de segundos. Você compreende, você vê várias pessoas, você vê épocas diferentes, situações diferentes, como se fosse um longo tempo. É uma coisa realmente fantástica
que não tem como explicar. Eu digo a você que numa fração de segundo eu posso ver fatos que para mim contar, para mim narrar, para mim mostrar como é, eu vou levar minutos ou horas, tá? E a visão, não estou conversando, eu vejo, eu entendo, eu sei o que está falando. Isto é visão, estando acordado, não é dormindo não. Acordado, de repente aparece, eu vejo, eu entendo perfeitamente, eu recebi aquela ordem, eu sei o que vai acontecer. O senhor mostrou exatamente. O senhor está mostrando a visão aqui, me mostra em visão que você fez isso. Não é mentira, tá? Deus não vai mostrar, o Espírito do Senhor não vai mostrar nada para você que já tenha ocorrido, que você tenha feito, tá? Ele vai mostrar o que ele vai fazer. O que nós fizemos, nós sabemos, Deus sabendo, não precisa estar nos lembrando. Ele vai mostrar o que vai acontecer. Ah, pastor, eu tive um sentimento de que aqui que aconteceu isso e aquilo. No passado Então, quem mostra os fatos acontecidos ou revelações de coisas passadas é o nosso adversário, é o diabo. Por que que ele mostra? Porque ele tem esta facilidade. Uma vez que tudo que está acontecendo ao nosso redor, ele sabe, ele está vendo. Eu estou aqui agora lendo a Bíblia, falando com vocês. Ele está ao redor, ele está vendo tudo. Ah, você está assistindo, ele está ao seu redor, está assistindo tudo. Tudo que está acontecendo, ele está vendo. Ah, ele não pode interferir. Para interferir, teríamos que dar brecha para o inimigo. Então, o que que ocorre? Você vai, por exemplo, num centro espírita, numa macumba, ou nesses, como é Chico Xavier e outros, chegava lá e falava com você, olha não, aconteceu isso, você fez isso, o seu marido fez isso, é de Deus. Não, não é de Deus, é do diabo. Eu, antes de me converter, eu já disse, eu tive contato com uma senhora, tem uma empresária, por sinal. Essa, por sinal, empresária, só para vocês terem certeza, ela é homossexual, vivia até com uma médica na cidade, ela era homossexual. Eu estava junto com uma advogada também, que tinha a vida toda torta. Essa não era homossexual, mas era, digamos assim, uma mulher galinha, tá? E foi na época que eu estava no mundo, né, muitos anos atrás, e lá no escritório dessa empresária, né, na empresa dela, ela também pegou um livro e começou a falar comigo coisas do meu passado, falando coisas que ninguém sabia. Ninguém sabia. Ela começou a falar, eu fiquei assustado, falando, isso é de Deus. Não, não é de Deus, é do diabo. É a armação do diabo. Então, quando você não conhece a palavra de Deus, é fácil enganar. Eu ali fui enganado. Só muitos anos depois, quando eu me converti, que eu vim entender que não tinha nada a ver com o Senhor, mas sim a armação do diabo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando, não, eu estou vendo aqui que você fez isso. Não tem pregadores em templos que se dedicam a falar isso. Eu estou vendo que você fez isso, ou você fez aquilo, ou que aconteceu isso. É de Deus? Não, meu filho, sai fora, isso não é de Deus, não é só do diabo. Deus vai mostrar, vai falar com você o que vai acontecer. Futuro, presente e futuro. Passado, o nosso adversário fica mostrando. Então, volto a insistir, diferença de sonhos e visões. Sonhos, você pode ter sim o sonho se revelando, mostrando por sonho. Como ele disse, Deus já mostrou muita coisa por sonho. Também já me mostrou por visões, né? Eu ver claramente o que ia acontecer e teve coisas que eu vi. Hoje eu estava assim, conversando com uma turma de pessoas e de repente aconteceu aquilo ali para mim, eu não perceber, eu tive aquela visão. Aí quando terminou nós conversando, mudei de assunto, falei, escuta, vai acontecer isso assim, assim, amanhã. Falou, não sei, falei, vai acontecer. Quando foi no dia seguinte, aconteceu. Tá? Eu estava num local, de repente eu sabia, vai acontecer, vai ser assim, 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 assado. Foi exatamente daquela maneira. Tá? As pessoas que eu vi ali naquela visão, depois quando eu as encontrei, estava do mesmo jeito, até com a mesma roupa que eu tinha visto na visão. Exatamente igual.
Visão é clara. Pastor, numa visão, quando Deus está falando, você escuta com o ouvido? Não, minha filha. Você que sabe, entende, apesar de você não estar ouvindo aqui, você sabe exatamente o que está sendo dito. Você compreende. Isto é visão. E é você acordado, não dormindo. Ah, pastor, entra em transe. Não tem negócio de entrar em transe, não. Isso eu mostro de maneira clara. Então, nós vimos aqui que o Senhor apareceu em visão para Ananias e, ao mesmo tempo, também apareceu para Saulo, com visão também. E olha, Saulo não era convertido. Mostrou em visão, que Ananias iria até ele, iria colocar a mão sobre a cabeça dele, iria orar, e as escamas iam cair dos olhos dele. Ele sabia que isso ia acontecer, viu ali? Ao mesmo tempo, o Senhor avisou a Ananias, também em visão, vai fazer isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você está num tempo, ninguém, a pessoa fala, não, porque eu tive uma visão assim. Peraí. Como é que foi a visão? Ah, não, eu vi assim, como foi? Entenda, então existe muita enganação. Tem muitas que são enganação mesmo, pessoas hipócritas. Outros acontece por desconhecimento da verdade. As pessoas até na ignorância. Ah, é isso, é visão? Não. Então é por esse motivo que eu estou procurando trazer esses esclarecimentos. Então, vamos ver aqui agora, para finalizar, Atos 10, né? Nós lemos o 9, então. Então, 10 aqui no versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu, vamos voltar aqui no versículo 1, para vocês entenderem. Que eu estou falando ele, vocês não sabem quem é. Então havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano, ou seja, do regimento italiano. E centurião era um capitão de 100 soldados. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Presta atenção, a Bíblia está falando, recebeu a visão de forma clara. Ele viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações, esmolas nesse estado, subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome de Pedro, que está oferecendo. Ou seja, deu toda a direção. 3 horas da tarde, ele recebeu a visão. Ele recebeu, o Senhor apareceu, o anjo do Senhor apareceu, falou: olha, manda um homem na cidade de Jope. Nós vamos ver aqui lá na casa de Simão, né, na rua direita, né? Curtidor, não, na rua direita não, que está hospedado com Simão, curtidor de couro, na casa fica à beira-mar. Aí chega lá para mandar convidado, que ele vai trazer palavras a você. Visão. O centurião teve uma visão, ele viu. Ao mesmo tempo, você também, se continuar aqui no capítulo 10, você vai ver que Pedro também teve uma visão. No versículo 9 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu o terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado completo de êxtase. E então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, e contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como animais que arrastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais come coisa profunda ou impura. Então veja você uma coisa. Qual a diferença agora? Que tanto
o centurião quanto Pedro, ouviram. Ah, foi com ouvido? Não. Eles não ouviram nada, outras pessoas também não ouviram nada. Ele viu. Esse ouvir, eu estou vendo, eu sei que está falando comigo. Então, eu não tenho outra maneira, palavras, para expressar, falar não. Ele viu, estava falando, ele ouviu de outra maneira. Mas exatamente, Pedro estava ali, ele viu o céu se abrindo, descendo ali um lençol, como se fosse um lençol, amarrado pelas quatro pontas, cheio de todo tipo de animais, né? E o Senhor falou com ele, olha, Pedro, mata e come. Ele falou, não, Senhor, não vou matar, eu nunca comi nada impuro. O Senhor estava avisando, primeiro que estava enviando pessoas que eram para acompanhá-lo. E depois nós vamos ouvir, quando esses chegaram, o Senhor falar, não, vai com eles. Porque existia diferença entre os judeus e os gentios. E o Senhor está falando com ele, falou, não tem ninguém puro não, tá? Todos são iguais. Então o que é que nós estamos falando? Sobre visões. Ali foram visões com os olhos claros. Nós vimos no início o que era sonhos. Sonhos e revelações. Aqui agora é visão. Então vamos deixar bem claro uma coisa. Deus fala por sonhos, Deus fala por visões. Não podemos misturar. Eu tive um sonho e falar, não, eu tive uma visão, à noite eu dormi, não tive visão. Não, você não teve visão. Você teve um sonho. Se é do Senhor ou não, é outra coisa. Temos que procurar compreender o Evangelho. Nós temos que agir de maneira racional para não sermos enganados. Por isso que eu falo, tem muitas igrejas pentecostais ou neopentecostal que tem uma criação de coisa, não, Deus está falando, Deus está mostrando, estou tendo a visão, tem um negócio, eu estou vendo espada na queiva, estou vendo chave de carro, estão vendo nada disso. É mentira que não estão vendo nada. Ah, estou vendo a sua vitória, não estão vendo nada. As coisas do Senhor são claras, os preceitos do Senhor são claros, são retos e alegram o coração. É isso que nós temos que entender. Ok? Nós vamos ter outra oportunidade, eu também vou falar depois sobre a questão de profecias, né? Profecias, revelações, nós vamos falar em um momento oportuno. Estão fazendo um vídeo aí, de acordo vai surgindo o tema, nós vamos procurar esclarecer. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Tá? Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.